Olá, queridos! Que a paz do Senhor esteja convosco. Sejam bem-vindos ao meu canal, o Wallace Firmo, aonde estaremos compartilhando alguns conhecimentos bíblicos. E não se esqueça de se inscrever, compartilhar e curtir caso você goste. Estou iniciando esse novo projeto e peço a sua ajuda. O tema de hoje é: o amor de Deus expulsou Adão e Eva do jardim no Éden. É bem certo que você já deve conhecer bastante ou um pouco acerca dessa história. Após a criação do mundo, o texto bíblico diz, Gênesis capítulo 2, que Deus planta um jardim em uma região chamada Éden. Além de plantar esse jardim, ele coloca diversas árvores frutíferas, olha para Adão e diz que Adão deveria comer de todas as árvores. Entretanto, existe uma árvore conhecida como a árvore do conhecimento do bem e do mal. E Deus coloca uma ressalva dizendo: você pode se alimentar de todas as árvores, menos desta árvore, porque no dia que você comer, certamente você morrerá. Então nós estamos vendo um episódio interessante que Deus coloca um morador em um jardim que ele mesmo plantou, ele mesmo fez. Posteriormente, nós vamos ver Deus formando Eva a partir da costela de Adão. Então agora são dois moradores em um jardim, desfrutando das delícias de Deus que havia plantado naquele lugar. Porque Éden, além de ser paraíso, né, o significado do seu nome, além de ser paraíso, também significa lugar de delícias. É o que Deus faz com os seus moradores. Coloca eles no jardim e distribui para eles diversas delícias, dizendo justamente a importância de estar na presença de Deus. Pois na presença de Deus há uma fartura de delícia, uma fartura de alegria constantemente. Mas nós não podemos esquecer que tudo isso existe um limite. Bom, nesse jardim existiam pelo menos duas árvores que ficaram bastante conhecidas. A primeira árvore chamava-se Árvore da Vida e a segunda árvore é do conhecimento do bem e do mal. A árvore da vida é justamente uma árvore que eles deveriam se alimentar, pois o seu próprio nome já diz qual é a sua função: gerar vida. A árvore do conhecimento do bem e do mal geraria morte. Então nós temos duas árvores de suma importância. Uma é uma árvore que gera vida. Então, quanto mais eles se alimentassem daquela árvore, mais vida eles teriam. Eu costumo dizer que essa árvore da vida é como se fosse um cordão umbilical do próprio Deus aos moradores no seu jardim. Quanto mais eles se alimentassem do fruto que essa árvore produzia, mais vida de Deus eles teriam. E é bem certo que nós acreditamos, inclusive por causa desse texto, que o homem e a mulher, a humanidade, não foi feita a princípio para provar da morte, e sim viverem eternamente. Mas o interessante é que eles se iludem com a árvore que geraria morte. E de repente você pode estar me perguntando, mas por que que Deus coloca uma árvore dessa espécie, sabendo que geraria morte, dentro de um jardim tão maravilhoso, cheio de delícias, um jardim que era um paraíso de Deus na terra? Isso aqui é interessante porque nós precisamos compreender que Deus não prende ninguém a Ele. Estar com Deus, servir a Deus, não é uma prisão. E logo nós vamos entender que o jardim também não poderia ser uma prisão. Então o que isso tem a ver com a árvore do conhecimento do bem e do mal que geraria morte? Esta árvore é como se fosse uma chave ou até mesmo uma porta de saída. É Deus colocando o direito de escolha para os seus filhos. Então, esta árvore
serviria para Adão e Eva saírem do paraíso. Caso eles quisessem, eles a qualquer momento poderiam comer da árvore que geraria a morte e automaticamente eles não poderiam viver mais dentro daquele paraíso. Entendendo isso, nós iremos ver que depois que os dois consomem, os dois comem, os dois se deliciam do fruto da morte, a Bíblia diz que eles se escondem. Além de se esconderem, eles fizeram alguns aventais de folhas de figueira para que pudesse esconder a sua nudez. Até que o texto diz que Deus, na viração do dia, foi se aproximando do mesmo local que eles sempre se encontravam. Quando Deus se aproxima, Deus chama Adão e pergunta: Adão, aonde você estás? Automaticamente, Adão estava escondido e ele se apresenta a Deus e diz: Senhor, ouvi a sua voz, ou algumas traduções diz que ouvi os seus passos no jardim e eu tive medo de ti. Eu abro um parêntese para falar justamente sobre essa questão. Aonde que nasceu esse sentimento de fugir de Deus quando pecamos? Já percebeu que muita gente fala desta forma? Se alguém peca, esse alguém não é digno de se apresentar a Deus? Aonde que isso aconteceu? Aonde que se deu início a esse pensamento? Eu costumo dizer que esse é o espírito religioso, é o espírito que faz com que você se afaste de Deus quando você peca, porque o espírito religioso ele é extremamente preocupante justamente por isso. Aquela pessoa que acredita que ela é digna de estar diante de Deus, porque ela entende que ela peca pouco, ou até mesmo não peca, ela é uma mera religiosa. Então é justamente isso que faz que muita gente não volte para a igreja, que muita gente se afaste da igreja e que muita gente abandone o próprio Deus. Isso não vem de agora. Isso começou com o próprio Adão. Quando ele peca, ele sente vergonha e o pecado nos gera vergonha e por causa dessa vergonha eu entendo que eu não posso mais falar com Deus. E ao contrário, a Bíblia diz que Deus falou com Adão. E isso é interessante porque Deus rejeita o pecado, mas de maneira alguma abandona o pecador. Então, já no início de tudo, nós iremos ver um Deus amoroso, um Deus complacente, um Deus que usa de misericórdia, um Deus que resgata, um Deus que levanta, um Deus que anima e um Deus que vivifica. Então, feche esse parêntese, concluindo para você que, ainda que você tenha caído, ainda que você tenha pecado, ainda que você tenha errado, não fuja de Deus. Não abandone a fé, muito pelo contrário, se apresente a Deus, exponha para Deus a sua queda, a sua nudez espiritual, onde que você falhou, porque Deus é poderoso para restaurar. E a Bíblia diz que Deus, de fato, tirou de Adão e de Eva os seus aventais, porque esses aventais significavam paliativos humanos. Percebeu? Quando nós erramos, nós queremos criar nossos paliativos para tentar resolver. Só que eu entendo que o homem, o ser humano, não é capaz de resolver os seus próprios pecados. É isso mesmo, e você precisa gravar isso no teu coração. Você não é capaz de resolver o seu próprio pecado. E já que você não é capaz, nem tampouco eu, a Bíblia diz que Deus pega a pele de um animal e cobre todo o corpo de Adão e todo o corpo de Eva também. E sabemos que essa é uma linguagem que Deus utiliza para os seus filhos acerca do perdão, acerca do que ele iria fazer para a humanidade, enviando seu filho Jesus como um cordeiro que morreria por nós, derramaria o teu sangue, como um cordeiro que morreria por nós e derramaria o seu sangue para o nosso perdão. Se você for ver a primeira epístola de João, capítulo 1, a partir do versículo 7,
nós entendemos e lemos que, se andarmos na luz como na luz ele está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Então, hoje, você pode se apresentar a Deus por causa do sangue de Jesus que foi derramado por você e até mesmo por mim. Eu hoje posso falar diretamente com Deus, não é porque sou bom ou sou ruim, mas é porque eu reconheço que o sangue de Jesus que foi derramado naquela cruz do Calvário é poderoso para me perdoar de todos os pecados. Pois bem, queridos, você já entendeu todo esse contexto e eu quero ler com você o texto que fala justamente sobre o tema que nós estamos aqui abordando. O amor de Deus expulsou Adão e Eva do jardim no Éden. Gênesis capítulo 3, versículo 22, 23 e 24. Pegue a sua Bíblia e confira comigo, por gentileza, que diz assim: Então disse o Senhor Deus: Eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente, o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra e de que fora tomado. E havendo lançado para fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor, para guardar o caminho da árvore da vida. Então nós acabamos de ler que Deus resolve colocar os moradores, ou seja, Adão e Eva, fora do jardim, expulsa esses moradores com uma grande finalidade, e a finalidade é para que eles não estendam a sua mão e coma do fruto da árvore da vida e viva eternamente. Ah, mas espera aí, Wallace. Por que eles não poderiam mais comer de uma árvore que gerava vida, sendo que eles sempre comiam enquanto estavam no jardim? Bom, eles sempre comiam quando estavam no jardim antes de cometer o pecado. Lembra que Deus falou para eles não comerem, caso comessem, eles morreriam? Então, essa morte não é apenas uma morte física, porque não morreram fisicamente naquele exato momento, mas espiritualmente falando, eles caíram, eles morreram. Tanto é que tiveram dificuldade de terem contato com Deus plenamente, assim como eles tinham antes de comer do fruto proibido que gerou a morte. Agora, eles estão em um estado de pecado. Embora Deus havia perdoado, agora eles irão cometer pecados constantemente. Perderam a glória de Deus. Paulo esclarece no nosso entendimento, dizendo que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Como Deus é onisciente e sabe de tudo aquilo que ainda vai acontecer, inclusive o que nós pensamos, Deus vê que eles iriam estender a mão para comer do fruto da árvore da vida. E por que eles não poderiam mais comer do fruto da árvore da vida? Justamente porque eles comeram do fruto proibido, ou seja, o fruto que gerou a morte, e essa morte é a morte espiritual. Deus disse: se eles comerem da árvore da vida no estado que eles estão, eles viverão eternamente. Qual era o estado que eles estavam? Embora eles tenham sido perdoados, estão em um estado considerado como estado caído, onde constantemente deveriam pedir perdão a Deus pelos pecados que iriam cometer constantemente e diariamente. Então, se eles estendessem a mão e comessem do fruto da árvore da vida, eles iriam eternizar o estado que eles estavam.
Ou seja, eles iriam eternizar o próprio pecado que eles haviam cometido. Isso muda toda a visão acerca da expulsão do jardim do Éden. É bem certo que de repente você esteja falando, mas Deus expulsou eles por consequência. Também é consequência. Mas veja, não é um castigo severo de Deus expulsar Adão e Eva do seu jardim. Na realidade, é o amor de Deus que está sendo manifesto naquele momento. Porque se eles comessem daquele fruto, eles iriam eternizar o seu estado de pecado e por isso não poderiam mais serem perdoados. Entende agora? Então é o amor de Deus que está sendo manifesto naquele momento. Deus não queria que os seus filhos vivessem eternamente condenados, assim como os espíritos malignos são condenados eternamente, até porque são espíritos, são eternos, diferente de nós que somos carnais. Então, quando Deus olha e vê a intenção do homem, que seria estender a mão e comer da árvore da vida e viver eternamente, o amor de Deus é manifesto. E o amor de Deus que é manifesto naquele momento é: eu não quero te perder para o pecado. Eu não quero que você seja condenado eternamente. E para isso não acontecer, eu tenho que colocar você para fora por um período de tempo desse jardim. Um jardim considerado paraíso. Você tem que sair daqui. Você não pode ficar aqui, porque se ficar aqui, eu vou te perder eternamente. E você também não me terá. Porque a maior consequência, queridos, não é a expulsão do jardim. A maior consequência é não ter mais Deus na sua vida. Você entende isso? Então, o pior de tudo não seria eles saírem do jardim do Éden. O pior de tudo é eles viverem eternamente sem Deus. E é isso que nós precisamos compreender. A expulsão de Adão e Eva não foi uma manifestação de um Deus vingativo, de um Deus ranzinza, de um Deus malvado. Não, a manifestação ali é o amor de Deus, é a graça de Deus, é a misericórdia de Deus. É Deus olhando e dizendo: eu vou tirar vocês daqui por um tempo, porque se ficarem aqui, vocês estragarão todo o plano que eu já tenho para vocês. Então eu preciso tirar vocês daqui. Então é o amor de Deus que expulsa Adão e Eva como uma proteção, protegendo os seus filhos. Deus tirou os moradores do jardim do Éden por um período de tempo e escondeu o Éden, e hoje nós não sabemos mais aonde está. Mas a nossa maior esperança é sabermos que um dia iremos morar eternamente com o nosso Deus. É poderoso entender que Deus trabalha durante toda a história da humanidade para restaurar essa comunhão com os seus filhos e viver eternamente com eles. Nós veremos em Apocalipse capítulo 22, versículo 14, que bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, porque estes terão parte da árvore da vida e entrarão na cidade pelas portas. Olha que coisa poderosa, olha que coisa linda, e essa é a nossa esperança. Então você vê que é o amor de Deus em forma de proteção à humanidade, porque o nome Adão também significava humanidade. Então, quando Deus expulsa Adão e Eva daquele jardim, ele está dizendo para a humanidade: por enquanto vocês não poderão ficar aqui até que o meu plano se cumpra. E qual é o plano de Deus? Um plano chamado plano de salvação, um plano que é criado antes da queda do homem, pela onisciência de Deus. Por Deus saber de todas as coisas, sabia muito bem que os teus filhos errariam, mas Deus ama tanto, Deus quer tanto ter essa comunhão,
e essa intimidade com os teus filhos, que ainda que eles erram, ele não os abandona. Envia Jesus para morrer como um cordeiro, derrama o teu sangue, e nós, um dia, nós participaremos novamente da árvore da vida, pois não haverá morte. E eu deixo essa reflexão para o teu coração. Primeiro, o amor de Deus é tão poderoso que afasta de nós a morte eterna. Segundo, o amor de Deus é tão poderoso que faz por nós aquilo que não merecemos. E terceiro, o amor de Deus é tão poderoso que vai fazer com que a gente more novamente com Ele, mas agora de uma forma eterna. Que Cristo Jesus te abençoe, porque nós estamos crescendo na palavra.